muito dinheiro rolando por ali. Bom, é um mercado bilionário. Imagino. Supondo que eu tenha epilepsia, não tenho no caso, mas se eu tivesse, e eu aí, já tentei vários remédios, não tá funcionando, eu quero tentar um canabidiol. Como que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo? Vamos lá. Primeiro que esses pacientes, muitas das vezes, seguiram um caminho contrário do que geralmente acontece, né? Geralmente é o paciente que está indo no médico e falando, eu quero usar cannabis, ao invés do médico estar sugerindo ao paciente uma possibilidade terapêutica, né? Então é um caminho bem diferente do tradicional. A população que está trazendo a evidência para o médico, né? O médico que está trazendo a evidência para a população. Então, hoje, como é que acontece? Já existem alguns médicos prescritores, né? São muito poucos, se você pegar um percentual, é menos de 1% dos médicos do Brasil. Nessa sociedade você pode ter alguns. E aí você vai passar por uma consulta, o médico vai analisar se você realmente tiver indicação, né? Se não for um tipo de epilepsia que pode até piorar, né? Talvez existam alguns. Se você realmente tiver indicação, já tiver tentado as drogas corretas e realmente não tiver sucesso, aí a gente pode fazer a tentativa de usar cannabis medicinal. E aí o médico vai te dar uma receita e você vai adquirir ou pela Anvisa ou pelas associações, né? Existe uma diferença aí que acho que vale a pena até a gente explicar direitinho depois pro pessoal. E aí ele adquire o quê? Uma pílula? Um comprimido? O que é? A via de administração, né, que a gente chama mais utilizada é o óleo. Né? Então é o óleo sublingual, que é um extrato da planta. Tem uma concentração ali específica, pode ser mais ou menos. E aí a pessoa usa embaixo da língua as gotinhas, deixa lá 1 minuto, geralmente após as refeições, e fraciona 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, vai depender caso a caso. Entendi, isso daí é para tratar a epilepsia, tá dizendo? É a via de utilização mais usada, assim, mais prática, entendeu? Mas a gente tem várias outras. Tem via tópica, por exemplo, para quem tem problemas dermatológicos, né? Tem via... O que é via tópica? Eu não manjo. Tipo passar um creme. Um cremezinho. Tem a via de inalação, né? Que é a questão da vaporização. Ou então direto no nariz, o spray de resgate, que chama no nariz. Tem via retal, né? Que é supositório para quem tem problemas, assim, às vezes autoimune, inflamatórios intestinais. É uma coisa muito legal, inclusive, não é minha área, mas eu sei pelo relato dos colegas. É maneiro quando tua mãe fala, porra, enfia essa maconha no cu. Ele fala, mãe, vou fazer isso mesmo. Como a senhora sabia? Dá pra chapar com essa daí, se tu enfiar maconha no cu? Na verdade, o plexo venoso ali, retal, é onde tem uma das maiores absorções. Tem os caras que ficam bebendo pelo cu, mano. Álcool. Que isso? Os caras embebedam o álcool num supositório e enfia no cu. Que viagem, porque tem um plexo venoso ali, né? Muito grande e a gente consegue absorção muito rápida, maior do que a via sublingual. Caralho, então mas só que enfiar no cu. É inconveniente. Isso, se enfiar demais, não tem como você vomitar, né? É inconveniente. Você morre. Né? Pra maioria das pessoas, elas não querem. E também o Brasil hoje, ele tem uma limitação nos tipos, né, de vias que a gente pode comercializar. Então hoje a gente ainda é bem arcaico nisso. Então a mais fácil acaba sendo o óleo. O óleo. Aí você estava falando que tem 2 formas de comprar, na associação e na Anvisa. E a Anvisa. Gente tem esses 2 caminhos legais, né? Existem caminhos ilegais que nem passa pela nossa cabeça de regulamento, de não é assim. Nada ilegal. Então, a via das associações são associações que conseguiram um HC de cultivo, né? E elas produzem daí um óleo meio que semi-artesanal. Por que eu digo semi-artesanal? Porque o controle de qualidade que é exigido para a produção de qualquer substância, ela não é muito bem feita nas associações, certo? Então você não tem um certificado do que é que está constituindo, se tem metal pesado, se tem contaminantes, enfim. E acaba que a padronização ela varia muito. Então um mês vem de um jeito mais concentrado, outro mês vem um pouco menos concentrado. Então isso repercute no paciente. O paciente ele quer um remédio, ele quer uma coisa estável, todo mês igual, né? Ele não pode ficar variando assim. Então, mas tem um outro ponto que as associações, às vezes, parece que é um pouco mais barato, né? Porque todo o óleo que vem da Anvisa é um óleo que vem em dólar, né? Mas se você for fazer esse cálculo real na ponta do lápis, que é um cálculo por miligrama, né? Acaba realmente não sendo, a Anvisa acaba sendo mais barato. Só que o preço, o consumidor, ele vê o preço cheio, né? Ele não vai fazer cálculo. E ele não sabe a concentração também da parada, então né? ele acha que o da associação é mais barato, eu vou na associação, né? Mas então fundo, é meio furado, o negócio é comprar com a Anvisa. Tecnicamente é um óleo maior qualidade. E é fácil a Anvisa liberar? Tipo, tem receita? Sim, você precisa ter uma receita médica, não precisa nem de relatório, no caso das associações você precisa de um relatório, justificando e tal. Deu a receita, o paciente vai na Anvisa, vai fazer um cadastro. Geralmente esse cadastro é aprovado em 3 dias.
paga lá pro laboratório que você escolheu, são mais de 200 laboratórios, vários tipos, vários países, e a medicação chega na sua casa, totalmente legal, com nota fiscal. E... É um pouco, pra mim é um pouco impressionante que assim, cara, ó, beleza, eu entendi aqui que, pô, tanto eu entendi que a maconha, ela tem um efeito medicinal que eu permito que você compre por mim, tá ligado? Pelo Estado, né? Mas, vou te falar, mané, aí, não libera não. Pô, é um pouco louco essa parada. É totalmente esquizofrênico. Tipo, porra, eu consigo comprar do Estado, mas o Estado não deixa eu produzir em casa. Até dá, mas tem um caminho longo, não é? Eu ouvi falar que pra você ganhar o aval do Estado pra você produzir, primeiro você tem que produzir ilegalmente. Exato. É uma mostrar... concorrência total. Mostrar pra eles, não, peraí, isso é verdade? Infelizmente é. Que viagem, cara. Foi o que falaram, você tem que produzir ilegalmente, aí você mostra, você manda a prova de que você produziu ilegalmente, fala que funcionou. E pra quem que você manda? Na verdade, você vai ter um acompanhamento médico, né? E aí o médico não vai te recomendar fazer isso, mas você decidiu fazer isso e está usando. Você só informou ao médico. E aí o médico viu que está funcionando, ele vai atestar também no relatório que você está usando a medicação, ela é adequada, você está conseguindo extrair e ela está sendo eficaz. Né? Então aí com esse aval técnico do médico, você vai tentar com o seu advogado o direito judicial de você comercializar e plantar o seu remédio. Né? E é fácil conseguir esse direito? Não é muito. Não é muito por causa do custo, né? O advogado, obviamente, vai ser um bom advogado, né? Eles custam caros. E a questão do custo estrutural da coisa também, né? Você plantar assim, por mais que você consiga plantar no seu jardim e tal, você precisa de um rigor técnico, né? De uma coisa assim que vai ter um gasto financeiro que muitas das vezes a população não tem, né? Então, não é um caminho ideal, digamos assim, porque você não dá para comparar um óleo que você fez no seu fogão, na panela, com um óleo que foi feito na indústria, com todo um rigor de qualidade, né, de máquinas especializadas. Então, são dois óleos totalmente diferentes, mas não é difícil tecnicamente fazer isso. Então, uma pessoa consegue fazer, só que não com a mesma qualidade de uma indústria. Com certeza tem uma contraindicação. Tem. Não tem? Quais são as que vocês já identificaram? Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos. Então, paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD. Né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante. Né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho casos de gestantes que usam, de crianças, diversos casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Usa, mas aí na criança eu imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que é sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso, a gente vai usar THC, vai usar em criança, só que a dose é muito baixa. Entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado. É muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais, né, parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então, a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível. Né? Então você vai tentar trabalhar sempre com a dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco, você vai pensar duas vezes, né, realmente preciso, já tentei outras coisas, qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar, na gestante a mesma coisa, nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né, porque assim, você até pode ter um efeito colateral. O vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose.
mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia, se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença, a gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro.